Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha cor. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não
Som, testando o som. Som, teste, som. Irmãos, boa noite a todos, graça e paz aos que estão presentes e aos que nos ouvem também pela internet, pelo Facebook. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se concentrar em Deus nesse momento. Não permita que nada roube os seus pensamentos e o seu coração desse momento tão precioso aqui. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de nós nessa noite celebrarmos o nome do Senhor, estarmos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para render ao Senhor nosso louvor, nossa adoração, ó Deus, e também sermos alertados pela Tua palavra, Senhor, sermos edificados, encorajados, advertidos por ela, Pai, que o Senhor fique à vontade nessa noite, fale aos nossos corações, responda às necessidades, ó Pai, ó Deus, do nosso coração. Senhor, reina em nós, Pai, faça a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 2. Provérbios, no capítulo número 2. Nós costumamos fazer a abertura no livro de Salmos, mas hoje Provérbios, no capítulo número 2. Diz assim a palavra do Senhor, os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-o como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Amém? Essa palavra ela fala sobre a busca pela sabedoria, a busca pelo conhecimento de Deus. Há um texto em Colossenses que diz que todos os tesouros de conhecimento e sabedoria de Deus, eles estão escondidos em Cristo Jesus. E o texto aqui nos informa sobre como nós devemos buscar o conhecimento, como nós precisamos buscar a sabedoria. Ela fala para que a gente guarde os mandamentos do Senhor como a gente guarda um tesouro. Antigamente o pessoal, quando ia guardar dinheiro, o que eles faziam? Não tinha banco, né? Eles escondiam aonde? Embaixo do colchão, ou assim, né? Guardavam num lugar bem escondido, e é o que a palavra está dizendo, para a gente guardar a sabedoria, o conhecimento, os mandamentos de Deus, como a gente guarda um tesouro, que a gente deve buscar eles, como se busca um tesouro escondido, né? Estou vendo as meninas aqui, vocês já brincaram de caça ao tesouro? É legal, né? Como é que é o caça-tesouro? Você vai, encontra uma pista, aí a partir daquela pista, você vai para uma outra pista e vai para uma outra, e aí fica aquela competição buscando o tesouro até encontrar aquele tesouro. E vocês não desistem enquanto não encontram aquele tesouro escondido. E é dessa forma que nós devemos buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Às vezes a gente vai ler a Bíblia, eu não sei se vocês já passaram por isso, começa a dar sono. Não é assim? Se você está com dificuldade de dormir, vai ler a Bíblia, começa a dar sono, a boca começa a abrir. Ou você vai ler a Bíblia e às vezes você não entende o que você está lendo. Já passou por isso também? Poxa, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Só que a palavra de Deus é o próprio Cristo. E todo conhecimento e sabedoria está na palavra de Deus, está em Cristo. E a gente tem que buscar isso como se busca o tesouro escondido. Portanto, não é algo fácil, mas é algo que exige o quê? Perseverança. Poxa, eu não entendi. Persevera, lê de novo. Para que eu possa trazer uma palavra para os irmãos aqui, um texto a ser pregado, eu leio o mesmo texto umas 10, 15 vezes. Tem coisas na Bíblia que ainda Deus não me trouxe a revelação, o entendimento do que é aquilo.
mas eu estou orando sobre a respeito daquilo. Alguém gosta de ler o livro de Apocalipse? Por que muitas pessoas leem pouco o livro de Apocalipse? Porque é difícil de entender muitos símbolos. O que a gente prefere fazer? Se é difícil de entender, então eu não vou ler. Só que no livro de Apocalipse, como em todos os outros livros da Bíblia, existem ali tesouros e que estão escondidos. E se está escondido, é necessário cavar, procurar, perseverar e não abrir mão do conhecimento e da sabedoria. E a Bíblia aqui está dizendo, nesse provérbio que a gente leu, que se a gente fizer isso com dedicação, se a gente fizer isso com esforço, com perseverança, ele diz no verso 5, então entenderás o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Então, se nós fizermos isso, nos esforçarmos, nós entenderemos o que é o temor do Senhor e passaremos a conhecer a Deus. Quem não quer conhecer a Deus? Há sempre algo novo para conhecer a Deus, mas isso depende do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa busca ao Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai maravilhoso, Pai querido, ó Deus, nós queremos te louvar, ó Deus. Tua palavra diz que assim como as águas cobrem o mar, também toda a terra será cheia da glória e do conhecimento de Deus, Pai. E esse conhecimento, essa glória está disponíveis a nós através da revelação da Tua palavra. O profeta Jeremias diz que se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. A palavra do Senhor diz também que se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos revelará segredos que estão ocultos. O Senhor nos responderá quando nós aplicarmos o nosso coração em Te conhecer. O profeta também diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus, há riquezas de conhecimento, há riquezas de sabedoria na Tua presença, e eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha aguçar esse desejo no nosso coração, a curiosidade, a busca, a fome, a sede por conhecer ao Senhor, por andar na Tua presença, Pai. Faça isso aos nossos corações, traga sensibilidade do Teu Espírito, Pai, que nós venhamos a deixar de lado o comodismo, a indiferença, ó Deus, a morbidez espiritual, para que nós possamos Te conhecer, ó Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa busca nessa noite. Assim que nós oramos e lhe agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Convidar os irmãos aqui do louvor, para nós juntos podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite, para que juntos nós possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês que estão também nos acompanhando em casa, pela live. Que a presença do Senhor seja também sentida aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja. Deus está aqui, amém? Eu quero compartilhar um versículo com os irmãos aqui, um sentimento, uma reflexão. Mateus 24, versículo 21, olha o que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Claro que a gente dá uma embolada, porque a gente lê numa versão e a projeção às vezes é outra, né? Amados, mas o versículo está dizendo,
Jesus estava falando isso, né, a respeito dos fins dos tempos, que haveria de vir uma tão grande tribulação como nunca antes houve, e como também não mais haverá. E a gente fica refletindo sobre essas coisas. Hoje à tarde eu estava meditando e pensando nessa palavra. Às vezes quando se fala assim, quando Jesus disse que haverá uma tribulação, que haverá um tempo difícil, a gente fica esperando coisas, às vezes físicas, a gente fica esperando acontecer, de repente, tragédias, como algumas que a gente tem visto. A gente fica esperando acontecer coisas como essa pandemia, por exemplo. Sim, é claro. Mas eu estava meditando, pastor, e pensando que uma das maiores tribulações na vida do crente, ela é no seu interior, né? Veja a dificuldade que as pessoas estão tendo para ir para a igreja. Tenho conversado com vários crentes, com vários líderes, né, que são colegas da gente, e o pessoal tem tido dificuldade. O que é isso? É uma tribulação, é uma luta que está na cabeça das pessoas. E agora, né? Estamos retomando, mas eu não vou, é para lá ou é para cá? Muitos têm desistido, muitos têm abandonado a fé. E eu creio, irmãos, que tem chegado um tempo que não é mais o tempo do oba-oba, sabe? Tipo, o evangélico é status, né? É coisa do momento. Não. Eu creio que está chegando um tempo que aqueles que são de Deus realmente vão se destacar. Porque tem muita gente na igreja, mas apenas, às vezes, como um número ali apenas, né? Não está com aquele coração ligado em Deus, não está com o coração voltado para o Senhor realmente. E eu vejo que a igreja tem sofrido uma tribulação mental, uma coisa psicológica, né? Algo tem causado um debate na mente das pessoas, e muitos não têm tido força para vencer essa luta, que é uma luta interna. Às vezes a gente entende melhor a palavra quando ela diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E a gente vê hoje a igreja, as pessoas, os irmãos lutando, brigando dentro de seus corações. Como disse o apóstolo, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu luto para não fazer, eu acabo fazendo. Então, eu creio que é um momento de nós buscarmos renovação de Deus. Eu creio que é um momento de nós buscarmos fortalecimento de Deus, para que nós venhamos ter força de permanecer na presença do Senhor, porque é isso que o Senhor tem sacudido a figueira, né? E para permanecer realmente tem que estar ligado realmente no Senhor, na presença de Deus. Então, vamos pensar. Eu sei que todos nós temos tido esse desafio dentro de nós. Tem pastores que estão esmurecidos, então isso é uma tribulação que tem vindo internamente e que tem abalado a fé das pessoas, o coração das pessoas. Então vamos nessa noite, eu decidi fazer assim um louvor mais voltado à renovação, à busca do fortalecimento de Deus. Então não vamos apenas cantar, nós não vamos nem cantar hinos de exaltação hoje não vamos apenas cantar porque você conhece o hino, não. Realmente adore a Deus, porque na adoração a gente se fortalece, na adoração a gente é edificado, e o Espírito Santo começa a se movimentar. Às vezes a gente pensa, né, no nosso particular, meu Deus, não dá para mim ser dessa forma, não dá para eu continuar na tua presença desse jeito, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso realmente abraçar a causa. Eu sou líder do Ministério de Louvor aqui na igreja, e nós retomamos, e eu tenho sofrido com isso, porque eu fiz um propósito comigo, eu falei, não vou intimar ninguém, não vou chamar ninguém, não vou pegar no pé de ninguém, eu quero ver quem vai se apresentar, eu quero ver quem vai chegar na igreja para dizer, irmão, estou aqui, vamos embora louvar, porque isso é um chamado de Deus para a nossa vida, é um ministério de Deus, não é uma coisa que a gente acha bonita e decide participar, é um chamado.
Então a gente tem sofrido com isso, porque pessoas a gente sabe que às vezes tem a vontade, mas não tem tido força de vencer essa tribulação interna. E às vezes as pessoas acabam se entregando a outras coisas. Então vamos nessa noite buscar de Deus. De repente a palavra, quem sabe, vai vir algo nesse sentido, de Deus querendo nos posicionar diante dEle, de Deus querendo nos chamar para a presença dEle. Então vamos, irmãos, realmente servir ao Senhor de todo o nosso coração, que a igreja, que a vinda ao culto não seja apenas uma coisa rotineira, uma coisa do dia a dia, não, mas que a nossa vinda aqui seja cada vez uma experiência diferente com Deus, amém? Vamos buscar ao Senhor. Está chegando o momento de nós servirmos a Deus de coração. Jesus disse que para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que nem no monte nem no templo é o lugar da adoração. Porque ele disse que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Podemos cantar esse hino também. Então não é aqui, não é o fato de estarmos aqui que nos leva a ser adorador, ou estarmos ali, mas assim o fato de estarmos realmente tendo uma experiência com Deus, uma vida com Deus. E que nós venhamos a partir de hoje nos decidir, né? Nos posicionar, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar realmente, renova minha vida, fortaleça-me, porque, irmãos, a tribulação está aí, e nós precisamos lutar para sermos mais que vencedores, amém? Você que está em casa nos acompanhando, de repente você não teve nem força para vir ao culto, mas o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Esqueça do irmão que está do seu lado. Agora está bom que a gente não pode nem ficar muito perto. Então, esqueça que tem alguém que pode ouvir você falando. Esqueça de todas as coisas e volte para Deus. Que este hino seja uma oração nessa noite. Renova-me, Senhor. Não quero ser igual. Diga isso sinceramente para Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peça a Ele para te renovar, meu irmão. Renova-me, Jesus, eu não quero ser o mesmo, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, nos transforma, Senhor, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
teu povo nestes dias, Pai, trazendo fortalecimento, Deus, trazendo a renovação espiritual, ó Pai. Ô Senhor, venha remover do nosso coração toda a frieza espiritual, ó Pai, que tem sido imposta à tua igreja nesses dias. Sim, a tua palavra nos diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria, Senhor. Ah, Deus, mas não venha permitir que nós sejamos parte, ó Deus, dessas pessoas. Não venha permitir, Senhor, que a apostasia invada o nosso coração. Não, Deus, que o nosso amor por Ti venha crescer a cada dia, que o nosso coração venha se inflamar na Tua presença, Pai. Que o desejo de estar no Teu altar venha ser superior a todos os outros desejos, ó Pai, que batem em nosso coração. Santo é o Teu nome, Deus. Renova a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor. Renova agora a fé, o ânimo, a alegria do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Sim, adora teu Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, o invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro você, eu consagro todo meu ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a igreja nesses dias tem que buscar de Deus uma nova direção. A gente percebe, né, você que tem um mínimo de senso espiritual, percebe que a igreja, de um modo geral, na face da terra, com o tempo ela perdeu alguma coisa. De repente, quem sabe a essência da unção de Deus. Eu me lembro de culto onde as crianças eram as que mais participavam, onde as crianças pulavam, louvavam, falavam em mistério na presença do Senhor. Eu sou de um tempo assim, em que as crianças buscavam a Deus. Hoje, olha a dificuldade para a gente trazer as crianças na casa de Deus, né? Tem tanta coisa para ficar fazendo em casa, que às vezes a criança prefere ficar do que vir ao culto buscar a Deus. Graças a Deus que temos crianças aqui hoje, louvando o nome do Senhor. E que Deus renove essas crianças, que Deus renove os jovens, que os jovens vejam algo na igreja, que eles sintam desejo de estarem aqui. Pensa numa coisa que Jesus combateu. Comigo assim, ó. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, rever as primeiras obras, Senhor. Diga para o Senhor assim, ó. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a de onde nós caímos, ó Pai, que nós venhamos nos arrepender e voltar à Tua presença. Ó Senhor, que nós venhamos recuperar em Ti a essência, o primeiro amor, que nós venhamos recuperar em Ti, ó Deus querido, aquela santidade, ó Pai, que nós tanto buscávamos, que nós venhamos recuperar em Ti, ó Deus, o renovo. Sim, ó Deus, que a nossa fé, ó Pai, seja realmente fortalecida, edificada no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a rever os nossos conceitos. Sim, Pai, precisamos revê-los para que possamos, ó Pai, nos corrigir, para que possamos nos melhorar, para que possamos, ó Deus, ser autênticos na Tua presença, Deus. Que nós não venhamos, ó Pai, insistir, ó Deus querido, em caminhar nos caminhos que não Te agradam. Que nós não venhamos, ó Deus, insistir nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos prazeres, ó Pai.
mas que nós venhamos voltar para Ti, ó Deus, porque está escrito na Tua palavra: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Oh Senhor, e nós queremos nos aproximar de Ti, ó Pai. Nós queremos chegar na Tua presença, queremos chegar no Teu altar, ó Deus. Oh, e sabemos que o Senhor nos receberá, que o Senhor nos abraçará. Sim, que o Senhor realmente, ó Deus, nos renovará pelo Espírito Santo, Deus. Quero voltar, diga com fé, ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Ver meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, rever as primeiras obras, Senhor. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Para o Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. De repente, amados, essa é uma noite de aliança. De repente, essa é uma noite de pacto com Deus. É uma noite de reafirmação de compromisso com o Senhor. Amém? Faça isso para que a sua vida com Deus seja uma vida abençoada. Agora vamos adorar bem gostoso, cantando assim, ó, em espírito e em verdade, Senhor. Nós te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, cante. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
meu prazer é viver. Onde foi o amor? Adora o Senhor, a te adorar, Rei dos reis. Porque eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. A te adorar, Rei dos reis. Porque eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor em espírito e em verdade, onde foi o amor. Ministrando louvor a te adorar, ó Rei dos reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento, Deus, de adoração na Tua presença, Pai. Ó Deus, obrigado porque nós sentimos o fortalecimento do Senhor em nossas vidas, sentimos o renovo do Teu Espírito em nosso coração, sentimos a Tua alegria invadindo a nossa vida nessa noite, ó Pai. Deus, e que a Tua palavra venha neste momento, através do Teu Filho, falar ao coração da Tua igreja, Pai. Que essa palavra venha entrar em nosso coração, que ela venha ser como a semente que cai em boa terra, meu Pai. Use o Teu Filho, ó Pai amado, sem reservas, que a boca dele seja a boca do Senhor nesta hora, para falar com a Tua igreja, aquilo que ela precisa ouvir de Ti. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, Heron. Né? Como é bom adorarmos. Você que nos acompanha pela internet, se você tiver algum pedido de oração, alguma necessidade, eu peço que você já deixe aí o seu boa noite, a sua petição, que depois no final da palavra nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida, juntamente com os irmãos aqui presentes, tá? Quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós iremos ler do verso 1 até o 8. Na minha versão, o subtítulo diz assim: a parábola da viúva persistente.
Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Obrigado, Irão. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou-lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Oremos. Deus, nós queremos pedir entendimento, ó Deus, iluminação, Pai, nessa noite, para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, ó Pai. Eu percebo que o Teu Espírito já tem guiado desde o início, ó Pai, tudo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, em que então o Senhor cumpra os Teus propósitos, ó Pai, porque o Senhor diz que a Tua palavra ela não volta vazia, antes cumpre tudo aquilo que lhe apraz, ó Deus. Nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós não combinamos nada, eu e Ivanildo, mas como eu orei aqui agora há pouco, parece que o Espírito Santo está dirigindo, parece não, Ele está dirigindo tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Eu confesso que hoje à tarde eu tentei me inclinar para um outro texto da palavra de Deus, né? Eu iria ministrar hoje sobre Davi e Golias, mas durante a semana Deus vinha ministrando algo ao meu coração, né? E começou, na verdade, no domingo passado, quando eu cheguei em casa da igreja. Eu cheguei em casa e a Caísa estava falando pelo WhatsApp com um jovem que congregava com a gente lá em Taquaral. O nome dele é Renan, né? A Miriam acho que conhece o Renan, né? Lembra do Renan? O Renan. E ele é um jovem, assim, temente a Deus, muito fervoroso de espírito, né? Ele era da Assembleia de Deus. Aí ele foi passar um tempo na nossa igreja, né? Na Igreja Batista lá em Taquaral, quando nós pastoreávamos lá, né? E os irmãos ficavam um pouco assustados com ele, né? Porque ele é bem fervoroso, ele, glória a Deus, ele levantava as mãos assim, e se expressava muito, né? E orava em línguas. Ele era um jovem bastante assim, fervoroso no espírito. E conversando com ele, eu estava ouvindo os áudios da Caísa, conversando com ele, né? E a Caísa perguntando como é que estava, né? Ele dizia assim: olha, os cultos voltaram agora, recentemente, ainda poucas pessoas, mas assim, eu louvo a Deus porque Deus tem falado conosco. Aí ele falou assim: se bem que Deus sempre está falando com a gente, o que nós precisamos é estar sensíveis à voz de Deus. Na hora que ele falou isso, aquilo me fisgou, né? Me chamou a atenção. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre estarmos sensíveis à voz de Deus. Deus está falando a todo momento. Se nós estivermos observando e ligados, Deus já falou assim um bocado aqui no culto dessa noite, mas muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus está falando porque nós estamos desligados, nós estamos insensíveis, distantes daquilo que Deus está falando. Eu confesso que como pregador da palavra, eu consigo ter esse feeling, esse tato, olhando aqui de cima do púlpito. Muitas vezes nos cultos, a gente consegue perceber aquelas pessoas que estão assim ligadas, recebendo, ouvindo a palavra de Deus com atenção, sensíveis à voz de Deus.
Mas ao mesmo tempo nós conseguimos observar pessoas que estão completamente alheias a tudo que está acontecendo no culto, distraídas, ociosas, com o corpo presente, mas com o coração assim completamente longe, distante de Deus. E no domingo passado, quando eu cheguei em casa, eu ouvi esse áudio do Renan conversando com a Caísa, isso me chamou a atenção. No sentido de nós estarmos atentos, de nós estarmos sensíveis e não indiferentes à voz de Deus. Jesus contou essa parábola aos discípulos, tratando sobre a necessidade de nós perseverarmos na oração e não desanimarmos, mas orarmos sempre, buscarmos a Deus sempre, nos relacionarmos com Deus sempre, porque essa é a luta. Essa é a tribulação que o Ivanildo falou aqui exatamente no começo do culto, que nós passaríamos nesses últimos dias. Às vezes nós esperamos algo físico, como ele disse, e realmente vai acontecer muitas coisas que os nossos olhos vão ver, mas a luta, a guerra é dentro de nós. Existe uma corrente muito forte tentando nos arrastar, nos levar para longe da presença de Deus, fazer com que o desânimo, a indiferença, a insensibilidade tome conta do nosso coração, porque este é o cenário dos últimos dias. Mas Jesus enfatizou dizendo: olha, é necessário orar sempre e nunca desfalecer e nunca desanimar. E ele cita essa parábola de um juiz iníquo, de um juiz que não temia Deus, que não se importava com as pessoas. Mas ali naquela comunidade, naquela cidade, havia uma viúva persistente, havia uma viúva chata, havia uma viúva que estava ali querendo que a sua causa fosse julgada, e ela ia até esse juiz e pedia para que julgasse a causa, e diz o texto que, embora esse juiz não temesse a Deus e não se importava com o bem das pessoas, ele disse: gente, eu preciso dar um jeito na situação dessa viúva, porque até quando essa mulher vai ficar aqui me importunando? E diz a palavra de Deus que ele foi e resolveu a situação, julgou a causa dela, e Jesus disse: aprendam com esse juiz iníquo. Porque se esse juiz que é iníquo, que não teme a Deus, que não se importa com as pessoas, pela perseverança dessa viúva, ele julgou a causa dela, quem dirá eu, que sou um justo juiz, que me importo com o bem das pessoas, quem dirá eu, se os meus filhos me buscarem, se os meus filhos estiverem atentos, sensíveis, se os meus filhos clamarem a mim, eu não julgarei a causa deles, eu não responderei. E aí Jesus faz uma afirmação não, um questionamento no final desse texto, dizendo: olha, porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará ele fé na terra? Jesus está dizendo assim: será que quando eu voltar, as pessoas estarão indiferentes ou buscando a minha presença como esta viúva? Jesus faz esse questionamento, e Jesus conta essa parábola do juiz iníquo, da viúva persistente, exatamente num contexto falando do final dos tempos, falando sobre os últimos dias. A gente tem que ler a Bíblia observando o contexto, para a gente não criar um pretexto, porque o contexto traz toda a história, aquilo que Jesus deseja falar. E é sobre os finais dos tempos que ele trata da questão da oração, do relacionamento com Deus, da renovação espiritual que foi ministrada aqui no louvor. Por um lado, no cenário do final dos tempos, muita indiferença, culto acontecendo, palavra sendo ministrada, poucas pessoas ligadas e uma grande maioria dispersas, sem fé na terra. Já não há mais quase que pessoas que perseveram em oração. Cenário dos últimos tempos. Mas Jesus está chamando a atenção: vocês precisam orar sempre e não desanimar. De vez em quando a gente desanima, né, gente? Quem já se sentiu desanimado aí? De vez em quando
a gente fraqueja, de vez em quando a gente, sabe, dá vontade de chutar o balde, mas Jesus está dizendo: olha, persevera mais um pouco, caminha mais um pouco, seja como essa viúva, persista na busca do relacionamento com Deus. Olha o contexto, vamos olhar um pouquinho para o contexto, no capítulo 17, um pouquinho antes, a partir do verso 20, Jesus vai começar falar sobre a vinda do reino, sobre a sua volta. Nós sabemos a promessa de Deus, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e esse era o contexto que Jesus contou a parábola da viúva persistente. Capítulo 17, verso de número 26, olha o que diz a palavra de Deus: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Então, como será esse momento que vai preceder a volta de Cristo? Será como nos dias de Noé. As pessoas estarão seguindo a sua rotina. Que rotina, pastor? O texto diz aqui: rotina de festas, rotina de banquetes, rotina de casamentos. E é assim muitas vezes que a gente observa, né? A gente está vivendo num cenário maluco que nós nunca vimos, e enquanto isso deveria trazer reflexão às nossas vidas. Quando a gente anda pela rua, né? Ontem eu saí da vigília de oração aqui umas 10h30, 11 horas, e eu andei ali pela, como é que chama aquela avenida principal aqui de Barrinha? Costa e Silva, e a moçada tudo festando para os bares, aquela coisa toda doida, né? E nos dias de Noé era assim, Noé construindo a arca, Noé anunciando ali o fim do mundo, Deus iria destruir, mas o povo estava festando, o povo estava banqueteando, o povo estava ali vivendo a sua rotina. Mas eu quero mergulhar um pouquinho mais, como eram os dias de Noé. Vira um pouquinho a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, vamos nos recordar um pouquinho como eram os dias de Noé. Gênesis, no capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. O texto aqui diz que as filhas dos homens começaram a se casar com os filhos de Deus. Quero fazer um parênteses aqui sobre essa afirmação. Existem dois entendimentos sobre esse texto, e eu confesso que um tempo atrás eu trouxe um entendimento que eu tinha, mas pesquisando mais, estudando mais a palavra de Deus, eu confesso que eu mudei o meu entendimento, e eu quero trazer para os irmãos os dois entendimentos. O texto diz aqui que as filhas dos homens se casaram com os filhos de Deus. O primeiro entendimento, que é o que eu tinha, era que as filhas dos homens eram da descendência caída de Caim, e os filhos de Deus da descendência do sucessor de Abel, que era Sete, se eu não me engano, né? Então, era mais ou menos assim, um jugo desigual, como se os crentes estivessem se casando com os descrentes, e havia uma mistura, e Deus se irou com isso. Esse era o entendimento que eu tinha, e que muitas pessoas ainda têm. Mas o outro entendimento para esse texto, é que as filhas dos homens eram literalmente a humanidade, os filhos dos homens realmente nascidos de carne, do sangue, biológicos. E os filhos de Deus aqui são anjos.
anjos caídos. E a mesma expressão no hebraico que é usado no texto aqui de Gênesis 6, os filhos de Deus, é a mesma expressão usada no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 6, quando diz que e os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. É a mesma expressão usada em Gênesis 6. E quando fala lá em Jó, no capítulo 1, quem se apresenta lá são anjos, inclusive Satanás. Então o que estava acontecendo aqui em Gênesis? As filhas dos homens estavam se relacionando com anjos caídos. E isso trouxe ira com Deus, para com Deus. Se for uma interpretação ou se for outra, o fato é que estava havendo uma mistura, seja de crente com descrente, seja de filhos, as filhas dos homens biológicos ou anjos, estava havendo uma mistura. O Corinthians tomou o segundo gol do Bahia. Na hora que o Corinthians tomou o segundo gol, não sei se você percebeu, Evandro, apareceu a imagem de um camarada do Corinthians dizendo assim: vai tomar no... Não vou falar aqui, pelo amor de Deus, né? E aí quando acabou o jogo, esse mesmo camarada que chegou e falou assim: vai tomar... A Globo foi entrevistar ele. Aí ele falou assim: glórias a Deus, eu sou um servo de Deus, né? Eu quero agradecer. Sabe? Mistura. Então hoje em dia, eu estava vendo ontem também, a Caísa estava me mostrando que o pastor André Valadão, lá da Lagoinha, ele foi questionado qual seria a postura se um casal de homossexuais quisessem ficar na igreja. E ele, obviamente, se posicionou como a palavra de Deus se posiciona, dizendo que a igreja não era um ambiente para um relacionamento homossexual, que existem lugares para isso, mas na igreja não, porque a igreja existem princípios da palavra de Deus. Caíram matando no pastor André Valadão. Então, sabe, existe aí uma teologia progressista, de querer englobar todo mundo, de que Deus, sabe, vai dar um jeito de salvar todo mundo. Os dias que antecederão a volta de Cristo serão como os dias de Noé, dias de muita mistura. O texto continua dizendo aqui de Noé, no verso de número 5 diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. O que acontecia nos dias de Noé? A maldade havia aumentado assim absurdamente, a perversidade aumentou absurdamente, e que todos os pensamentos e propósitos do coração do homem eram inteiramente maus. Quando a gente vai para Mateus 24, o texto que o Ivanildo leu aqui no começo, no princípio, na abertura do culto, do louvor, o texto lá em Jesus vai dizer assim, em Mateus 24, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Os dias que antecederão a volta de Cristo era como nos dias de Noé, o pecado estava aumentando muito, e nos nossos dias também a mesma coisa. Essa semana a televisão brasileira completou 70 anos de idade. Começou em 1950, 70 anos. Eu estava vendo uma reportagem do Esporte Espetacular, da primeira telenovela. Será que tinha alguém aqui que era vivo? Se eu perguntar vai ficar chato, né? E o cara estava falando na reportagem do mito que era dar um beijo na televisão. Era um escândalo, era um absurdo. E a reportagem dizia que o diretor da novela, do primeiro beijo, o diretor precisou ir conversar com o marido da atriz para dizer para ele que era um beijo técnico, que não haveriam ensaios, porque a barreira a ser quebrada era muito grande. Imagina dar um beijo na televisão. Irmãos, a gente vê beijo na televisão hoje em dia? Vê beijo, antigamente era beijo homem e mulher, né? Hoje vê beijo homem, beijo mulher. E não só beijo, vê coisa pior. Você vai assistir um filme hoje, você não consegue ver um filme se não tiver uma cena
pornográfica, perversa. Não tem como você sentar hoje com a sua família em casa e assistir um programa de televisão decente, porque aumentou muito, desenvolveu muito, e a palavra está dizendo que os dias que precederão a volta de Cristo, a iniquidade, a perversidade vai aumentar muito. O Evandro acompanha bastante política, né, Evandro? Já existem leis no Congresso, não é isso? Já para liberar casamento entre pai e filho, entre irmãos. A lei do aborto está quase aí para ser derrubada, e tantas outras coisas acontecendo no cenário. Aumento da perversidade. Era assim nos dias de Noé, é assim também nos nossos dias, está acontecendo. Antigamente, imagina, os casaizinhos iam namorar, não era assim? Onde é que tinha que namorar? Lá na sala, tudo aceso, papai e mamãe do lado, né? Eu conheci um cara esses dias, ele estava conversando, que ele ia, eu não lembro com quem que foi, que ele ia namorar a menina no sítio, e tinha um buraquinho do tijolo assim, porque o pai era contra, né? Aí ele enfiava o dedinho no buraquinho do tijolo, e ela botava o dedinho também, vocês ficavam namorando só de dedinho assim, buraquinho do tijolo. Imagina que hoje em dia assim, hoje os namorados trazem para dentro de casa, para dormir dentro de casa. E ai se o pai e a mãe falar alguma coisa. Eu fazia isso quando não era cristão. Então um aumento, uma progressão, sabe? Outro dia eu comentei com alguém assim, eu tenho medo de pensar o que nós veremos, não sei, daqui 10, 15, 20 anos. Hoje, antigamente, falando um pouquinho aqui sobre a questão da homossexualidade, antigamente tinha essa questão, o camarada ficava no armário e era vergonha. Hoje em dia é algo imposto na sociedade. Nós tivemos recentemente uma exposição cultural de um banco, eu não lembro que banco que era, se era o Santander, não lembro que banco que era, Banco do Brasil, que eles levavam as crianças nessas exposições culturais, olha, cultura, onde um adulto estava ali tocando, né? Ou a criança estava tocando num adulto que estava nu, não era isso? Fotos, retratos nas paredes de bestialidade. Sabe o que é bestialidade, irmãos? É relações sexuais de humanos com animais. Então eu fico pensando, daqui 20 anos, a gente vai estar andando para a rua, o que é que a gente não vai ver no meio da rua? Um aumento da perversidade, um aumento da iniquidade, é o que estava acontecendo nos dias de Noé. E diz a palavra de Deus, lá em Lucas que eu li, o povo seguia a sua rotina, festas, banquetes, casamentos. Voltando lá para Lucas 18, o texto diz também que os dias da vinda de Cristo seriam também como os dias de Ló, quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Na minha versão diz que os dias de Ló, as pessoas estavam nos seus afazeres diários, comprando, vendendo, plantando, cultivando, nos seus afazeres diários. Quando Deus então retira Ló daquela cidade e destrói Sodoma e Gomorra. Perceba que tanto como nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló, o que acontece na comunidade, na sociedade, é que as pessoas estão vivendo a sua vida normalmente. Elas estão seguindo a sua rotina. Embora muita coisa está acontecendo, parece que não está acontecendo nada. As pessoas estão tocando a sua vida, a rotina, os seus afazeres diários normalmente. E será exatamente assim nos dias da volta de Cristo. O que aconteceu nos dias de Ló? Vira um pouquinho a sua Bíblia para Gênesis, ainda em Gênesis. Onde é que foi os dias de Ló? Gênesis 19, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O que acontece ali nos dias de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra? Diz a palavra de Deus que
que o cheiro do pecado, da maldade de Sodoma e Gomorra chegou até as narinas de Deus, estava fedendo. Aquela sociedade de Sodoma e Gomorra estava fedendo. E Deus então decide enviar ali os seus anjos, 2 mensageiros, para saber como é que estava a situação ali. E foi esses 2 anjos em forma humana. E diz a palavra de Deus que quando eles entraram na cidade, eles estavam na praça. Olha que absurdo, irmãos. E o Ló viu aqueles homens na praça e disse para eles: olha, vamos lá para casa, eu vou fazer um banquete para vocês, vou fazer uma comida, vocês passam uma noite lá. Eles disseram: não, a gente vai ficar aqui. E Ló insistiu: não, vamos para lá. Diz a palavra de Deus, eu quero ler na minha versão, porque a contaminação era total. Diz a palavra de Deus que eles, no verso 4, ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa, e gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com ele. Irmãos, aquela comunidade, aqueles homens, tanto velhos quanto novos, foram até a porta da casa de Ló, porque queriam violentar, estuprar aqueles homens que eram anjos de Deus, queriam ter relações sexuais com eles. Se a gente olhar para os dias de hoje, pedofilia, estupro, já também existem leis, não é isso? Legalizando, quase que legalizando, tentando legalizar a pedofilia, dizendo que esses caras, eles não cometem maldade, tadinho, eles são doentes, eles precisam de tratamento, eles não podem ir presos, eles são doentes, precisam de ajuda, tentando legalizar a maldade. Deus me livre, eu não quero nem pensar, agora que eu sou pai, no meu filho. A Caísa outro dia estava filmando o Caleb, né? A Caísa coloca uns vídeos do Calebinho, não sei se vocês veem, e dando risadinha. Eu gosto de brincar com ele quando ele sai do banho. Aí eu coloco ele peladinho assim lá na cama, aí começo a fazer cosquinha nele, ele começa a dar risada. E eu falei para a Caísa: cuidado nesse momento que você estiver filmando, para não pegar ele peladinho. Porque o que existe de pessoas aí, pedófilos aí, para pegar essas imagens e, sabe, porque a maldade é muito grande. E nos dias de Ló era a mesma coisa, e Jesus está dizendo: quando eu voltar vai ser como nos dias de Ló. Quem vai fazer isso? Velhos, novos, todo mundo. E diz a palavra de Deus que o Ló, quando recebeu essa notícia dos anjos, dizendo assim: olha, retira a sua família da cidade, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar, eu vou mandar fogo, eu vou mandar enxofre. E no verso de número 14, Ló foi contar para os noivos das suas filhas. Olha o que ele disse no verso 14: então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Ele dizia assim: olha, saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Ló correu para ele dizendo: gente, vamos embora daqui, Deus vai destruir, se apressem. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eu comparo a esse alerta de Ló ao alerta que a igreja tem dado hoje: Jesus vai voltar. Abandonem o pecado, se arrependam dos pecados, deixem esse mundo perverso, corrompido, Jesus está voltando. Mas as pessoas estão reagindo como os noivos das filhas de Ló. E diz a palavra de Deus, eles pensavam que Ló estava brincando. Quando a gente fala: Jesus está voltando, saia desse mundo perverso, corrompido. Faz 2020 anos que está essa promessa de que Jesus vai voltar e não voltou ainda. A volta de Cristo será como nos dias de Ló. Não é brincadeira. Eu sei que quando a gente fala isso, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nos corações, trazendo temor.
Isso é ótimo, isso é bom. Todas as vezes que a gente ouve falar da volta de Cristo, isso deve gerar realmente um temor no nosso coração, um questionamento, dizendo assim: será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Se Jesus voltar agora, eu serei arrebatado com Ele. Esse temor é bom, mas existem pessoas que quando essa palavra é pregada, dizem assim: vai voltar? Jesus vai voltar? Volta, o Lula ser presidente, mas Jesus... Brincadeira. Mas Jesus não volta. Então não é brincadeira. Jesus irá voltar, mas eles achavam que estavam brincando. Vocês conhecem a história. Ló então pega a sua família, eles hesitam em sair de Sodoma e Gomorra, e os anjos pegam ele pelas mãos e tiram eles de Sodoma e Gomorra. Só que o Senhor deu um alerta. Qual foi o alerta? Não olhem para trás. E teve uma abençoada que olhou, a mulher de Ló, e virou uma estátua de sal. Eu penso que quando ela olhou para trás, talvez ela tenha olhado assim, sabe, com um certo saudosismo, sabe, eu estou indo, eu estou me livrando dessa geração corrompida e perversa, sabe, eu estou mudando de vida, eu estou saindo do meio desse povo, mas sabe, era tão gostoso lá, sabe, eu estou indo, sabe, estou buscando, nossa, mas era tão bom quando eu estava lá, e os dias que antecederão a volta de Cristo, exatamente assim, sabe, as pessoas, o mineiro falou sobre posição, posicionamento, sabe, nós precisamos nos posicionar, no sentido de que, poxa, sabe, buscar a Deus, o caminho de Deus é bom, traz paz, traz alegria, sabe, mas uma picadinha lá nos caminhos do capeta não é tão ruim, sabe, buscar a Deus, ter essa paz, vida eterna, segurança, sabe, é bom, mas sabe, é tão gostoso aquela vidinha, que gostoso. E parece que os dias de hoje são exatamente assim. Essa mistura, essa sedução pela Babilônia, que é o sistema corrompido, sabe, que é o prazer da carne, sabe, o amor às riquezas, estar preso às coisas terrenas, sabe, o Senhor quer nos levar para longe de Sodoma e Gomorra, porque Ele vai destruir tudo, mas a gente está indo e ao mesmo tempo, sabe, parece que tem alguma coisa atraindo, puxando. Os dias que antecederão a volta de Cristo serão como os dias de Ló. É o que diz a palavra de Deus. Eu quero falar sobre um último texto. Abre comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, porque o apóstolo Paulo também nos alertou sobre o cenário dos últimos dias. 2 Timóteo, no capítulo de número 3. O apóstolo Paulo estava orientando o jovem pastor Timóteo. Ele disse assim: sabe que nos últimos dias, esse cenário que nós estamos vivendo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Gente, servir a Deus nos dias de hoje é extremamente difícil, são tempos difíceis. É como o Ivanildo falou aqui, para você vir para o culto hoje é uma dificuldade, porque junto com o horário do culto existem tantas outras coisas que concorrem com o fato de estarmos aqui, muitas coisas chamando, prendendo, há barreiras terríveis. E o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias seria muito difícil, e ele vai descrever que tipo de pessoas que nós encontraríamos nos últimos dias. Verso 2: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Na sua versão talvez esteja amantes de si mesma, pessoas que amam a si mesma e ao dinheiro. A gente vê isso nos púlpitos, nas igrejas.
Porque hoje não dá muito ibope falar de um evangelho cristocêntrico, onde você precisa morrer e Cristo viver, onde não é você e eu que tomamos as decisões, mas Jesus é quem toma as decisões por nós. Uma vida de cruz, uma vida de renúncia, um caminho estreito. Não dá ibope falar sobre isso, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre mudança de vida. O que dá ibope hoje é falar das pessoas, de um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro do evangelho, onde você é especial, onde você vai prosperar, onde você vai conquistar, onde você é uma bênção, e você, e você. E Paulo disse para Timóteo: nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas e amarão o dinheiro. Fala sobre dinheiro, começa a falar só de dinheiro, de prosperidade na igreja. Você vai ver, isso aqui é abarrotado. Amantes de si mesmas e amarão o dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Zombarão de Deus. Nós vimos aí em 2018, no carnaval, a Gaviões da Fiel. Foi 2018? A Gaviões da Fiel, mostrando uma luta entre o diabo e Jesus. E nessa luta o diabo vencia Jesus. Zombadores. Nós vimos aquele pessoal da Netflix lá, como é que chama? Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, zombando de Deus, fazendo lá o especial de Natal, retratando um Jesus gay. Zombadores de Deus, pessoas blasfemando contra Deus, zombando de Deus. Os últimos dias serão assim, desobedecerão a seus pais. A frieza, a iniquidade dos dias de hoje vão alcançar a família. Irmãos, antigamente, meu Deus do céu, falar um alterar a voz com o meu pai, com a minha mãe. Eu me lembro um dia que a minha irmã mandou a minha mãe calar a boca. Minha mãe virou um tapa na boca da minha irmã que arrancou sangue dela, nunca mais. Meu pai, eu lembro que a gente em casa, todo mundo ali sentado, assistindo televisão, a casa é bagunça, né? Casa para varrer, prato para lavar, aquela coisa toda. Criança não gosta muito de fazer essas coisas. Quando escutava a saveirinha do pai chegando lá na esquina, desliga a televisão, um pega a vassoura para limpar os copos, os pratos, e meu Deus do céu, se deixasse uma toalha molhada na cama. Na hora de dormir acendia a luz, escovou o dente. Deixa eu ver, dá o bafo aqui, escovou o dente. Sábado a noite inteira na gandaia, queria dormir até domingo à tarde. 9 horas da manhã ele batia a mão na luz assim: vamos acordar que aqui no hotel não. Hoje em dia, os filhos em relação aos pais, tem filho aí mandando o pai calar a boca. Tem ou não tem? Eu estou falando besteira aqui? Eu trabalhei no conselho tutelar, em Itaiúva. A gente chamava os pais que não levavam os filhos na escola. Aí chegava a mãe lá com desculpa aqui a palavra, uma pivetinha desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho. Ai, sabe, ela não quer ir na escola. A criança, se era antigamente. A Bíblia fala que a disciplina, a vara, ela arranca a loucura do coração das crianças. Mas hoje em dia não pode. Hoje em dia tem que dialogar. As crianças precisam de disciplina, limite, barreira. Pode, não pode. É ou não é, criançada? Eu sei que vocês querem, né? Tudo livre, tudo celularzinho na mão. Eu sei que vocês querem isso, mas nós, papais, não podemos dar isso a elas. E a Bíblia fala que nos últimos dias os filhos serão desobedientes aos pais. Um dia eu estava em Guarulhos lá com a Caísa, janeiro agora, fui passar férias, estava no calçadão esperando a Caísa lá comprar um negócio com a sogra. Passou uma criança segurando na mão da mãe assim, eu quero. Nossa, Evandro, que vontade de dar um croque na cabeça.
É a geração dos dias de hoje. Crianças desobedientes, filhos desobedientes aos pais, serão ingratos, profanos, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, caluniarão outros. Irmãos, nós estamos vivendo aí no auge das redes sociais. Quem tem aqui redes sociais? Todo mundo tem. E hoje em dia existem os... Me ajudem aí vocês que são mais tecnológicos que eu, né? Existem os haters, não é isso? Quem são os haters? Tá certo, Heron, a pronúncia? Os haters é uma palavra inglesa que significa aqueles que odeiam, os odiadores. São aquelas pessoas que o camarada posta alguma coisa na rede social, ele vai lá e pau! A Caís estava me mostrando um TikTok da Zilu, a esposa do Zezé, ex-esposa, né, do Zezé de Camargo. Aí ela tá lá, sei lá, ela tem 60 e poucos anos, ela tá lá, tá. Ficou ruim pra caramba. Mas tadinha, ela quis fazer, o problema é dela. Aí vieram os haters e ó, pá. Ah, sai daí, você tá velha. Ai, não sei o que, não sei o que. Gente, a geração de hoje é assim, pessoas que odeiam, caluniadoras, difamadoras. A profissão do cara é falar mal do outro. É os dias de hoje. O pastor está pregando aqui, se tiver alguém aí de repente ouvindo uma mensagem dessa, vai também descer a lenha. Mas é os dias de hoje. No verso 5 eu acho fantástico, diz assim, olha, serão religiosas. Olha que lindo. Vai estar acontecendo tudo isso, mas diz assim, serão religiosas. O que é ser o religioso? Vai chegar domingo, vamos para a igreja? Família reunida, bonitinha. Meio de semana, o filho destratando o pai, chamando o pai de tranqueiro, tudo quanto é coisa. Uma bagunça. Lá nas redes sociais, caluniando todo mundo, brigando com todo mundo, odiando todo mundo, difamando todo mundo. Mas serão religiosos. Pai do Senhor, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está bom? Ô, irmã, Pai do Senhor, viu? Ah, que legal. Lindo. Religiosos. Nos últimos dias, a religiosidade será mantida. Só que com um pequeno detalhe. Diz assim, serão religiosas apenas na aparência. É o crentez, é o paz do Senhor, o paz de Deus. É o misericórdia, é o sangue de Jesus tem poder. Religiosas. Irmãos, é por isso que eu não uso terno. É por isso que você vai me ver na rua de bermuda, de tênis. Você não vai ver eu de gravata, você vai ver eu com boneca, com a aba reta. Porque eu tenho pavor à religiosidade, eu tenho cisma de religiosidade. Tenho nojo de religiosidade. De aparência. Ai, aquele é crente, porque ele, olha como ele se veste, olha, ele engoma a voz para falar, nossa, coisa linda, trata bem a esposa, cuida bem dos filhos, paga as contas, tem bom testemunho, esse é crente, mas a aparência vai ser mantida, a aparência tem que manter. Aliás, o mundo de hoje é um mundo de aparência, não é assim? Alguém aqui posta foto nas redes sociais, ai, acordei agora, ó, olha que bafo, ninguém. É todo mundo lá bonitinha, biquinho, né? Todo mundo lindo nas redes sociais. Parece que a vida é um mar de rosas. Aparência. E na igreja a mesma coisa, aparência. Aparência. Nos últimos dias, aparência. Vai dar a impressão que a igreja está assim, jóia, está linda, está maravilhosa, os irmãos estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aparência, porque diz aqui o texto, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Rejeitarão a Deus, rejeitarão a Cristo, rejeitarão o Espírito Santo, rejeitarão a palavra, rejeitarão o compromisso com Deus, rejeitarão. Estou fazendo vigília de sábado à noite aqui, ó. Primeira vigília, 3 pessoas. Segunda vigília, eu sozinho. Ontem tinha 4.
Ah, glória a Deus, aleluia. Ah, Deus é bom. Vigília, vamos orar, porque esse é o poder de Deus que vai trazer mudança e transformação. Não adianta ter uma aparência de crente, o que vai mudar é a oração. Não é isso, Cléo? Você postou vários vídeos de oração lá no grupo. O poder da oração, não sei o que da oração. É a oração que vai mudar as nossas vidas. É a meditação na palavra de Deus que vai mudar as nossas vidas. O pastor está chamando, gente, vamos orar, igreja. Vamos orar, igreja. Vamos buscar Deus, igreja. Vamos buscar Deus, igreja. Não, mas a paz do Senhor, pastor. Deus é bom, glória a Deus, aleluias. Vamos para cima, velho. E aí Paulo no capítulo 4 ele fala para Timóteo, diante de todo esse cenário ele fala para Timóteo: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: vai estar uma bagunça, as pessoas não vão querer saber de Deus, vão estar odiando, as pessoas vão ser caluniadoras, as pessoas vão estar insensíveis, as pessoas vão estar distantes de Deus, mas pregue a palavra. Oh, meu Deus do céu. Ai, mas será que eu vou pregar? Será que as pessoas estão ouvindo? Ai, tem pouca gente. Pregue a palavra. A palavra é como ferro que esmiuça. Pregue a palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: quando esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. O que eu trouxe aqui foi uma repreensão para a igreja. Ah, pastor, não fala assim com a igreja, que os irmãos ficam mimimi. Hoje não pode falar. Hoje, para você falar com alguém, tem que... Ai, ô Evandro. Ai, ô irmã Dirce. E Paulo está dizendo para Timóteo: corrija, repreenda, exorte. Não abra mão do bom ensino, fale a verdade, pregue a palavra. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Na sua versão está assim: as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo que as pessoas, não quero ouvir isso. Eu não vim aqui na igreja para ouvir isso. Eu não vim aqui na igreja para que eu seja ofendido. Nós ofendemos Deus a vida inteira, e nós não podemos ser ofendidos pelo Evangelho. Jesus veio realmente para tirar da zona de conforto. Jesus não veio para passar a mão na minha cabeça e na sua, dizer assim: ai, lindo, parabéns, eu vou curtir você, eu vou te seguir no Instagram, no Facebook. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra. Ele veio para tirar da zona de conforto, ele veio para mexer, ele veio para abalar as estruturas, ele veio realmente para nos sacudir, para dizer assim: e aí, gente, vamos lá? Porque haverá tempo em que as pessoas não vão suportar mais ouvir isso que eu estou falando aqui, ó. Não vão mais suportar ouvir. Vai doer. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a palavra. Se a ocasião for favorável, amém. Se não for também, pregue a palavra, corrija, repreende, exorte. Pregue a palavra. E aí ele diz assim: seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eu ficar aqui para ouvir isso? Eu vou lá, que pelo menos lá vai falar aquilo que eu quero ouvir. Você vai prosperar. Ai, você é isso, você é lindo de Jesus. As pessoas vão querer ouvir isso. Massagem no ego. Elas vão amontoar para si mestres, elas vão ter comichão nos ouvidos.
Que Deus me arranque do ministério pastoral, que Deus acabe com o meu ministério. Se um dia eu tiver que pregar aquilo que vocês querem ouvir, do que pregar aquilo que a palavra de Deus manda eu pregar, que Deus me arranque do ministério. Deus não me deixe continuar como pastor, se um dia eu tiver que pregar para agradar A, B ou C. Jesus contou essa parábola do juiz iníquo e da viúva persistente nesse contexto. Dias que precederão a volta de Cristo serão assim, desse jeitinho. E ele disse para aqueles discípulos: se espelhem no exemplo da viúva. De vez em quando desanima? Desanima, eu também desanimo. Ó, não conta para ninguém não, mas tem dia que nem eu quero vir na igreja. Você sabia disso? Nem eu quero vir na igreja, tem dias que nem eu. Vem porque eu sou pastor. É verdade. Tem dias que ler Bíblia, orar. Tem dias que eu quero sentar na televisão lá, botar no YouTube, ficar vendo as pegadinhas do Delício. Você conhece, né, pelo visto, né? A Caísa fala assim: lindo, vamos orar por isso, vamos orar. Quero não, hoje não. Acontece. Só que a palavra que o Senhor está trazendo hoje é: aprenda com essa viúva a não desanimar, a perseverar, a insistir, a buscar, a bater, sabe? Porque se aquele juiz que é iníquo respondeu à viúva, quem dirá eu? E aí ele termina dizendo: porventura, quando o Filho do Homem voltar a esta terra, ele encontrará fé. Ele vai encontrar pessoas buscando a presença dele. Feche os seus olhos para nós orarmos. Realmente hoje é um dia de pacto. Hoje é um dia, como nós cantamos aqui, tudo isso dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é um dia de renovação espiritual. Hoje é um dia de posicionamento com Deus. Eu gostaria de levar você a essa reflexão nessa noite, a renovar a sua aliança com Deus. Você que já tem uma aliança com Deus, você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, já reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas que anda talvez, sabe, desanimado, desatento, insensível. Parece que Deus não fala com você, parece que você não ouve, parece que o céu está de bronze. Talvez não é porque Deus não tenha falado com você, ou não esteja falando com você, é porque talvez você esteja um pouco longe, um pouco distante, presa na sua rotina, nos seus afazeres diários, e tudo que Deus quer é que você pare e ouça Ele falar. Então essa mensagem é para você nessa noite, que deseja renovar a sua aliança com Deus, que você que necessita se posicionar com Deus, e dizer: Deus, eu rejeito, Pai, como Ló e as suas filhas rejeitaram Sodoma e Gomorra, mas eu rejeito ao ponto de não desejar mais olhar para trás como a mulher de Ló. Nessa noite também é para você que precisa se posicionar, fazer uma aliança, tomar uma decisão e dizer: eu quero Jesus não somente como Salvador, eu quero Jesus como Senhor. É Ele quem dirige, é Ele quem governa, é Ele quem guia. É noite para você também se posicionar. E é noite de nós, Igreja Batista da Paz em Barrinha, nos posicionar. Como foi ministrado aqui no começo, é um novo tempo. É um novo tempo. E o Senhor está nos chamando para esse novo tempo. Oremos. Deus, eu quero apresentar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu Santo Espírito, Pai. O Espírito que consola, o Espírito que encoraja, o Espírito que convence,
o Espírito que converte. Oh, amado Espírito Santo, eu oro nessa noite para que a Tua presença, que é doce, que é amável, que é bendita, possa repartir a cada coração aquilo que o Senhor deseja ministrar e falar a estes corações, meu Pai. Traga renovação de aliança nessa noite, aqueles que se encontram desanimados. A nossa oração nessa noite é: Deus, renova essa vida, Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A noite hoje também é de posicionamento, Pai. Aqueles que ainda estão com os corações dobres, e aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda estão cocheando entre dois pensamentos, que essa seja uma noite de posicionamento, que essa seja uma noite de decisão, Pai. Faça isso também nessa noite, amado Espírito Santo. Se existem vidas aqui ainda que não são seladas pelo Teu Espírito, que ainda não nasceram de novo, que ainda não se converteram, que o Senhor realize esta obra nesta noite para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. E o meu último pedido, Senhor, a Ti nessa noite, ó amado Espírito Santo, diz respeito a esta igreja, a este povo, a Igreja Batista da Paz. Eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor derrame sobre esta igreja um novo tempo, para que o Senhor derrame sobre esta igreja uma nova história, que os conceitos, as fortalezas, que o tradicionalismo, que as coisas que impedem as nossas vidas de fluir, de romper no Teu Espírito, sejam deixadas de lado, e o Teu Espírito encontre espaço para agir, para se mover em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor desça todos os cultos, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor batize com Teu Espírito, que o Senhor realize a Tua obra neste lugar, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos e Te bendizemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém, amados? Pedidos de oração? Tem da internet? Alguns pedidos de oração. A irmã Luzia pede por sua família, pela igreja e pelo pastor. Obrigado, Luzia. A irmã Gilmara, minha tia, agradece aos irmãos pelas orações, por sua prima que passou por cirurgia e correu tudo bem, a Valéria. Estivemos orando aqui pela Valéria ontem, glórias a Deus. Maria Souza, eu creio que é a tia da Caísa, né? A tia Lia, pede oração por sua família, e é seu desejo que toda a sua casa sirva ao Senhor. Amém, irmã Maria, que assim seja. A irmã Jaciara pede oração por seu pai que teve AVC e está internado. Estivemos aqui ontem também clamando pelo seu pai, viu, irmã Jaciara? Deus abençoe a vida dele. Oremos pela irmã Lúcia, que faz aniversário hoje. Foi hoje ou foi ontem, Cléo? Foi ontem, né? Foi ontem o aniversário da irmã Lúcia. Irmã Lúcia, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Ô Cléo, você pode vir aqui orar, minha irmã, por favor? Não? Miriam, você pode vir aqui orar? Também não? Sueli, você pode vir aqui orar? Por favor? Libera o microfone vermelho para a Sueli, fazendo um favor. Microfone, senão não sai lá, ó, no Facebook. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a Ti eu quero agradecer por estar mais uma Sim, vez ó aqui, Deus. Senhor, aprendendo sobre Ti, e que essa palavra veio, Senhor, para nos encher nossos corações. Amém, Pai. Agora eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos esses pedidos que foram Amém, feitos, Jesus. Senhor, que no Seu trono de glória chega lá e o Senhor venha atender conforme a Sua vontade. meu Pai. Aleluias. Peço que o Senhor esteja trazendo a saúde para todos que Amém, estão Deus. enfermos, Visita cada para um, que Senhor. todos possam sarar, Senhor, e aqueles que já estão te servindo, Senhor, que eles possam retornar, Senhor, à Tua casa de oração. Amém, Pai. E aqueles ainda que não te servem, meu Deus, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Aleluia. para que eles possam saber que só o Senhor é o nosso Deus. Amém, Pai. E agora eu estou aqui para te pedir, meu Pai, também pela saúde do meu neto. Sim, que Senhor, ontem visita. completou mais um aninho, Senhor. Obrigado, Peço que o Senhor Jesus. continue abençoando ele, que logo ele vai
ter a cirurgia, Senhor, eu peço que venha correr tudo bem. Amém. É no teu nome que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Celi. Deus abençoe. Viu? Amém, irmãos? Nós estamos encerrando os recados dessa semana. Os recados dessa semana é quarta-feira, culto, né, de ensino, de oração. Sábado, vigília de oração às 8 horas da noite. E no domingo, culto de louvor e adoração às 19h30. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe sua vida. Dê um soquinho no seu irmão ao seu lado aí, em nome de Jesus. É tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir. Soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco a deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Feito um barco à deriva em alto mar,